Tu já deves ter passado por situações onde estavas vivendo determinado problema, que é um gatilho que tem um grande potencial para despertar preocupações e angústias profundas ao teu coração. E aí tu fazes um apelo para alguém, com a expectativa de ouvires uma resposta que venha como solução ao problema que estás tendo. Mas em vez de ouvir resposta, um sim, tu ouves um não. Como te sentiste? Ou como te sentes diante de um não, quando tu esperas um sim? Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo testemunha de que numa situação dessas, ele ouviu de Deus um não. O não, por vezes, ele manifesta o amor, a graça, a bondade e a misericórdia para conosco, por mais incrível que possa parecer. 17ª mensagem em 2 Coríntios, capítulo 12. O texto integral da mensagem vai estar no site paroalvo.com e no YouTube este vídeo, o vídeo mais longo desta mensagem. A suficiência da graça divina é o título dessa mensagem em 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 10, 17ª dessa série. O foco é que a graça divina deve permear toda a vida cristã e ser vista como a sustentação e a garantia do nosso passado, ou seja, a justificação. Quando nós cremos em Cristo, recebemos a justificação. No presente, santificação, processo de transformação à semelhança do caráter de Cristo, e no futuro, a glorificação, quando a obra de Deus então estará completa em nós, ou seja, a obra da salvação. Na mensagem passada, que na verdade não foi na semana passada, foi cerca de 2 semanas atrás, nós focamos algumas das marcas que caracterizam o verdadeiro discípulo de Cristo. Está lá no estudo, no 16º. No entanto, para viver tais marcas, que são as marcas do cristianismo autêntico, da verdadeira espiritualidade, do viver como discípulo de Cristo, para o seu testemunho e a glória de Cristo, é imprescindível estar sob, ou seja, debaixo da graça divina. A vida cristã é vivida em meio a uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo várias vezes testemunha isso, inclusive testemunha em 2 Coríntios 12, quando ele fala que ele tem um espinho na carne. Não sabemos direito que tipo de problema que Paulo se refere, mas ele se refere a esse espinho na carne como um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se exaltasse. E ele apela a Deus para a remoção desse espinho na carne. E como resposta, ele ouve um não. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Assim como Paulo, vidas salvas em Cristo, que perseveram no Espírito e que refletem o caráter divino, são exclusivamente resultado da graça divina. A mesma graça que Deus foi para Paulo, Paulo, minha graça te basta. E quando falamos em graça, falamos na bondade, na misericórdia, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas humanas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs, entre ele o amor, a justiça, a santidade, etc. Então, quando olhamos para esse estudo, eu foco duas realidades que devemos reconhecer e que são essenciais para viver em plena dependência da graça divina. Esta mesma graça, conforme eu já falei, que engloba toda a nossa vida cristã, nossa salvação, justificação, santificação e glorificação. Primeira realidade que devemos estar conscientes é a incapacidade humana diante do projeto divino.
Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10, Paulo usa, por exemplo, o versículo 2, a expressão homem na carne, reconhecendo que é ser humano. Versículos 5, 9 e 10, ele usa a palavra fraquezas, que revelam impossibilidades, incapacidades, limitações. No versículo 7, ele fala assim, para que não me ensoberbecesse, me exaltasse, revelando a tendência, a inclinação que o ser humano tem de se ensoberbecer, exaltar, diante, inclusive, de realizações espirituais. Ainda assim, há a tendência da soberba. No versículo 7, ele fala sobre injúrias, necessidades, perseguições, angústias, e ele fala, sou fraco. Ou seja, expressões que revelam, e Paulo está expressando, que revelam, conforme falei, a limitação, a incapacidade, a fraqueza do ser humano. Então, quando nós olhamos para as experiências que Paulo narra aqui nos primeiros versículos de 2 Coríntios 12, vemos que visões e realizações no Senhor, conforme eu já falei, as experiências e as realizações espirituais bem-sucedidas são, por vezes, portas abertas para o orgulho e a soberba, o que revela a fraqueza espiritual, a fraqueza humana. Mas nossa fraqueza deve nos levar a depender de Deus, pois somente o seu poder e a sua graça toda suficiente nos capacita para viver segundo os propósitos de Deus. Então, a segunda realidade que nós temos que nos conscientizar dela é que o poder de Deus nos capacita. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí no versículo 10, Paulo vai dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, etc. E no final do versículo 10, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Cuidado, livro de autoajuda, cristais, gnomos, doentes, etc. Coisas que nos levam a pensar no nosso próprio poder, na nossa suficiência, ou buscar algum poder, suficiência à parte de Deus, são negações da graça divina. E, ao mesmo tempo, afirmações falsas do poder, da capacidade do ser humano e das suas superstições. Paulo, ele preocupado com o espinho que o atormentava, ele não buscou outra fonte de poder, de graça. Ele buscou ao próprio Senhor. E no versículo 8 ele fala, por causa disso, 3 vezes pediu o Senhor que o afastasse de mim. Mas Deus respondeu, não. Só que o não de Deus foi a expressão da bondade, da graça de Deus, da misericórdia de Deus para com ele. Porque abriu portas para que ele pudesse experimentar a toda a suficiência, graça de Deus. Não também é uma resposta de Deus às nossas orações. No seu não, ele nos concede o que é bom e perfeito, segundo o seu amor, sua bondade, sua soberana vontade e sabedoria. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo deve ter a plena convicção de que somente Deus é o Deus único, vivo e verdadeiro, infinito e pessoal, o Deus de toda a graça. E somente Ele, e nós podemos olhar em 2 Coríntios capítulo 12, habita o céu. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conhece todas as coisas. Podemos ver em 2 Coríntios 12, 3. Cria e revela coisas indescritíveis. 2 Coríntios 12, 4. Responde às orações e age soberanamente. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Capacita-nos e aperfeiçoa-nos. 2 Coríntios 12, 9. É suficiente para nos sustentar vitoriosamente em toda e qualquer situação. 2 Coríntios 12, 10. E transforma tribulações e fraquezas humanas em oportunidade de contentamento nele e de glória ao seu nome. 2 Coríntios 12, 10. Deus, assim como a sua palavra, é uma fonte permanente
de segurança, direcionamento e de consolo. Lembre-se, as fraquezas humanas conservam a humildade dentro de uma perspectiva correta, para que vivamos confiando em Deus e em sua graça. Como inclusive o apóstolo Paulo já testemunha isso no início de 2 Coríntios 12 e também em 2 Coríntios 4, quando ele fala que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, a conclusão, o desafio final dessa 17ª mensagem, sempre lembrando que o texto integral da mensagem está no site paroalvo.com, esse desafio é trazer à mente o que nós lemos até aqui. E aqui agrega o Salmo 63, versículo 3, quando Davi fala para Deus, a tua graça é melhor do que a vida. E assim como o apóstolo Paulo, Davi, como todo cristão, deve ter em Deus a sua fonte de esperança, a sua fonte de alegria, a sua fonte de segurança. A graça de Deus, assim como vemos na experiência dos servos de Deus na Bíblia e ao longo da história, é toda suficiente para que o cristão viva para o inteiro agrado de Deus e com contentamento nele, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando, na expectativa de um não, na expectativa de um sim, Deus responde não, como expressão do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Um forte abraço.